Provavelmente você já ouviu falar que alguém que você conhece é de lua. Uma hora tá feliz da vida e na outra tá triste e não tem energia pra fazer nada. E aí você logo pensa, fulano é bipolar. Como se isso fosse uma explicação por uma simples variação de humor natural da vida. Mas não é bem assim. O transtorno bipolar é uma doença bem específica e a gente vai explicar por quê. Então, o que define se uma pessoa tem de fato transtorno bipolar? Será que tem algum tipo de tratamento para isso? Quer dizer, o que você pode fazer se você conhece alguém que sofre desse transtorno, ou pior ainda, se você conhece alguém que pode sofrer desse transtorno e ainda nem sabe? No Brasil, a estimativa é que o transtorno bipolar atinge cerca de 15 milhões de pessoas. Isso significa uma a cada 13 pessoas. É muita gente. O problema é que apenas uma pequena parcela dessas pessoas é diagnosticada e tratada, já que os sintomas às vezes não são facilmente reconhecíveis. Por isso, primeiro é preciso entender tintim por tintim no que consiste esse transtorno. Então vamos lá. O transtorno bipolar do humor é um transtorno mental, cuja principal característica é a ocorrência de episódios depressivos e de episódios maníacos. Segundo a psiquiatra Fabiana Neri, episódios depressivos são momentos de desânimo, humor rebaixado, falta de energia e de apetite e até mesmo falta de prazer com coisas que antes traziam alegria. É comum que durante a fase depressiva a pessoa se isole socialmente, não querendo contato com o mundo ao redor e se sinta culpada por tudo o que acontece e eventualmente até pense em suicídio. Por outro lado, durante episódios maníacos, também chamados de episódios eufóricos, a pessoa tem a chamada aceleração psicomotora, com um aumento de energia e uma elevação do humor. Ela provavelmente vai trabalhar muito, dormir pouco e se orgulhar disso, e pode inclusive ter sintomas como gastos excessivos, comportamentos extravagantes e aumento da sexualidade. Ao contrário dos episódios depressivos, a fase maníaca causa perda de autocrítica e de responsabilidade. E como se não fosse o bastante, a pessoa que sofre desse transtorno também pode vivenciar episódios mistos, que juntam sintomas das duas fases. Por um lado, ela pode se sentir para baixo, com muito pessimismo e pouca esperança em relação às situações do dia a dia, e ao mesmo tempo se sente irritada, agitada e acelerada. O psicólogo André Doria explica que tanto na mania como na depressão existem sentimentos de autorreferência. Se, por um lado, a pessoa pensa eu não sou nada durante um episódio de depressão, ela pensa eu sou tudo durante um episódio maníaco. E pode demorar muito tempo até que o transtorno bipolar seja diagnosticado corretamente. Para começar, porque variações de humor e de energia realmente são naturais na vida de qualquer pessoa. Por isso, pode ser bem difícil perceber quando esses sentimentos e comportamentos podem ser sintomas da doença. O principal é identificar se esses episódios trazem sofrimento e prejuízos ao indivíduo. Outra dificuldade no diagnóstico é que os sintomas podem ser confundidos com sintomas de outros transtornos mentais, como a depressão, a esquizofrenia e o transtorno de personalidade borderline. Se não for tratada de forma adequada por um médico psiquiatra e outros profissionais especializados em saúde mental, a pessoa com transtorno bipolar pode desenvolver sintomas intensos e perigosos, como alucinações, delírios, sentimentos de perseguição e até pensamentos suicidas. Além disso, a probabilidade da doença se tornar crônica é maior, fazendo com que a recuperação seja cada vez mais difícil. Bom, acho que deu para entender como o diagnóstico e o tratamento de transtornos bipolares são coisas importantes, né? Antes de mais nada, é fundamental lembrar que cada caso é um caso. Apesar de a grande maioria das pessoas tomar paracetamol quando tem uma dorzinha de cabeça, não são todos os pacientes bipolares que terão o mesmo tipo de tratamento. Ou seja, é necessário respeitar a singularidade de cada paciente. De qualquer forma, dá para dizer que o tratamento ideal passa por uma série de etapas, como o acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico, o uso de medicamentos, a participação e a proximidade da família, a conscientização do paciente e a manutenção do tratamento a longo prazo. Em casos mais extremos, o tratamento também inclui internação psiquiátrica, com o objetivo de proteger o paciente, evitando que ele se coloque em situações de risco até que as medicações reduzam sintomas mais graves, segundo a psiquiatra Fabiana Neri. Se você quiser saber mais sobre a importância de cada fase do tratamento e como é possível viver bem com essa doença, dá uma olhada no vídeo mais completo sobre o transtorno bipolar, com os depoimentos dos profissionais da Olist em vídeos.olist.com.br. No fim das contas, é essencial que tanto o paciente como a família e a sociedade entendam o que é o transtorno bipolar na prática e aprendam que é totalmente possível ter uma vida normal, feliz e saudável quando o transtorno é diagnosticado e tratado de forma adequada. E é por isso que o Olist conta com profissionais capacitados e uma estrutura completa, incluindo internação, ambulatório, hospital-dia, residência terapêutica e atendimento domiciliar. A chamada moderna psiquiatria é a maneira da Olist de abordar o cuidado com a saúde mental, levando em conta que cada paciente é único e precisa de tratamento e abordagens personalizados. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Esse vídeo é uma produção feita em parceria com a Autoridade Fitness e faz parte de uma série de conscientização sobre a saúde mental. Afinal, acreditamos que você precisa entender o seu corpo para poder cuidar dele, e assim ajudar mais pessoas a serem cada vez mais saudáveis também. Um forte abraço e até a próxima!